Hoje vamos apresentar o trabalho de sociologia sobre o movimento sufragista. As características do movimento sufragista. Ele foi um amplo movimento que ocorreu em vários países democráticos do mundo e nasceu com o objetivo de estender o voto da mulher. Participavam dessa corrente mulheres que queriam buscar por seus direitos e homens que simpatizavam com a causa. Mas o sufrágio feminino foi negado no início das eras democráticas, devido a uma razão sexista da política, no qual mantinha o domínio político na mão dos homens com base na prerrogativa preconceituosa de que as mulheres eram incapazes de atuar no meio da política. Outra característica é que representou a primeira onda do feminismo marcado nessa história, como o primeiro movimento pela luta contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero. O direito ao voto nos Estados Unidos e na Inglaterra surgiu em 1918, através de uma nova lei eleitoral que permitiu apenas às britânicas maiores de 30 anos o direito de voto. Em 1928, foi colocada em uma pauta e exercida a Lei Equal Franchise Act, que garantiu que todas as mulheres maiores de idade poderiam votar. Nesse mesmo ano, no Brasil, no Rio Grande do Norte, foi a primeira cidade do país a autorizar o voto da mulher em eleições. Local do movimento. O primeiro país democrático a reconhecer o direito do sufrágio foi a Nova Zelândia, no ano de 1893. Esse direito foi reconhecido após uma intensa luta liderada pela nova-zelandesa Kate Sheppard, seguindo o caminho de Kate e das conquistas das mulheres neozelandesas, iniciou o movimento pelo sufrágio feminino na Inglaterra no século XIX e se abrangeu pelo mundo no século XX. A partir daí, mulheres de todo o mundo passaram a ter direito ao voto. Elas conquistaram o direito de votar e de ser votada, e também uniu diferentes grupos de mulheres. Surgiu no século XIX, no final dele, e no início do século XX, para organizar a luta das mulheres pelo direito do voto. No entanto, apesar da aparência democrática, vários grupos minoritários, que seriam a minoria da sociedade, ficaram de fora da possibilidade de sufrágio. Entre esses grupos estavam as mulheres e os analfabetos. Foi em meio a essa injustiça que as mulheres começaram a se rebelar e reivindicar o seu direito ao voto. O período que ocorreu tudo isso estava tendo inúmeros avanços tecnológicos, conquistas das civilizações e reviravolta em relação ao A principal reivindicação era a garantia de votar e ser votada, e elas também queriam ser ativas nos direitos públicos. As estratégias de organização, elas tinham 4 frentes principais de ação: campanhas publicitárias, manifestações não violentas, manifestações violentas e greves. O primeiro evento que marcou a luta ocorreu na Inglaterra em 1913, quando uma professora chamada Emily Davison se tornou um mártir do movimento, quando ela se jogou na frente do cavalo do rei George V durante uma corrida, o que ocasionou a sua morte. A primeira marcha em Washington pelo voto da mulher aconteceu em 3 de março de 1913. E essa primeira marcha foi protagonizada pelas norte-americanas e as britânicas. Nos Estados Unidos, Harriet foi uma afro-americana abolicionista que conduziu muitos escravizados à liberdade e foi uma das grandes oradoras do movimento sufragista norte-americano. Mais tarde, em 1920, o voto feminino foi aprovado e a conquista do direito ao voto por mulheres negras se concretizou em todos os estados norte-americanos em 1960.
No Brasil, associações foram criadas e, com o anúncio da reforma, proposta por Getúlio Vargas em 1930, o voto feminino foi aprovado após muita insistência e resistência das mulheres. Um por um, os países deixaram de excluir as mulheres dos direitos civis e direito ao voto, e elas conseguiram conquistar os lugares desejados na sociedade e na política. Por fim, nomes como Kate Shepard, Berta Lutz, Carrie Chapman Catt e Emmeline Pankhurst fizeram parte do movimento sufragista. As curiosidades. Nem todas receberam o direito de votar em 1918, somente as que tivessem mais de 30 anos e fossem proprietárias de casas próprias. O sufrágio total para todas as mulheres acima de 21 anos só foi concedido uma década depois, em 2 de julho de 1928, com a segunda Lei de Representação do Povo. E esse foi o trabalho, espero que tenham gostado.